Kátia vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem de Maria Santíssima ao profeta Pedro II, do dia 16/5/2013. Protegei-me, Santa Mãe, nos momentos mais difíceis, junto com a minha família e este povo que acredita em mim, Senhora Mística. Ladainha, palavra esta que foi escrita para mim, porque sou a mãe do Redentor, o mais puro amor, o poder máximo. Veja, meu filhinho Pedro II, só tu é que faz enxergar aos que te acompanham como faz para se comportar diante de nosso Criador. Um momento como este não se deve desperdiçar, palavra por palavra. Essas são como um tesouro maior do mundo. Os antigos profetas escreveram tudo como já escrito está nas Escrituras, mas não puderam escrever sobre a minha pessoa, porque na mente deles primeiro teria que vir o Salvador para depois ver quem era eu. Veja que tudo isto prova, conforme escrito está: uma virgem dará à luz ao Filho de Deus. Mas nem o meu santo nome não sabiam, por desígnio de Deus, que assim deveria ser. Mãe querida, e por que os profetas não falaram um pouco, pelo menos, da Senhora? Filhinho, o carinho que eu tinha e sempre tive, eles não poderiam saber. Só o meu Criador, que sempre estive ao lado dele. Desde que o mundo é mundo, junto estava. Agora, depois que foi para nascer seu santo filho, foi daí que também tive que vir primeiro, para que meu santo corpo fosse o primeiro sacrário dele. Olhe que este assunto é tão delicado que só coube a ti, meu filhinho Pedro II, porque tu és uma pessoa especial diante de Deus, um personagem ilustre, uma figura mais destacável para estar na frente do seu povo escolhido. Outro não poderia estar. O próprio João Paulo II não conheceu a tua pessoa, porque era também um segredo. Só sabia que seu representante não poderia vir de Roma, mas sim de um país distante. E este és tu, filhinho amado. Que assim seja para sempre, sempre. Amém. Maria, Mãe de Deus e Pedro II. Essa mensagem, então, de 2013, não teve muitas mensagens de 2013, né? As poucas que tiveram são maravilhosas também. Que Nossa Senhora, fortalecendo o profeta e falando aquilo que muita gente às vezes não quer admitir, né? Como eu falei ali, só essa frasezinha dela aqui já é importantíssimo, né? Olhe que esse assunto é tão delicado que só coube a ti, meu filhinho Pedro II, porque tu és uma pessoa especial diante de Deus, um personagem ilustre, uma figura mais destacável para estar na frente de seu povo escolhido. Outro não poderia estar. Daí, como o Alex comentou, a Aline comentou, a gente já comenta há tanto tempo, né, sobre esse assunto do amado profeta que Deus enviou, esteve aqui junto a nós, e muitos podem questionar, mas por que não ficou até o finalzinho? Por que não ficou, como diz as mensagens, até Jesus voltar? Os mistérios de Deus são dele. Ela continua aqui depois, né? O próprio João Paulo II não conheceu a tua pessoa porque era também um segredo. Só sabia que seu representante não poderia vir de Roma. Então, mas lá a mensagem fala, mas quando Jesus escolheu Moisés também, ele não entregou o povo escolhido, né? Ele foi antes. E tantos personagens do Antigo Testamento, todos os santos que passaram já aqui na terra, estão aqui entre nós? Estão espiritualmente, mas corpo presente não. E o seu trabalho foi feito. O trabalho do profeta o que era? Mostrar a verdade para esse povo que até hoje ainda tem dúvida, né? Erguer esse santuário, levantar essa obra, Palavra Viva de Deus. Jesus fala que nessa obra já são mais de 1 milhão de pessoas convertidas. Vocês podem provar? Para que provar? Qual a arrogância de uma pessoa querer provar tudo? Ou então querer saber todos os mistérios de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que essa soberba
de achar que eu tenho direito de saber tudo. Os mistérios de Deus é de Deus. Cabe a nós aceitar, nós já deveríamos estar dia e noite de joelhos agradecendo a Deus por estar nesse caminho, por ter sido escolhido, por ter conhecido essa verdade, onde muitos não têm esse conhecimento. Muitos talvez não vão saber dessa verdade. Então você que está nessa caminhada, você que caminha já há anos nessa obra Palavra Viva de Deus, não que não tenha outras, né, obras, Deus não escolheu um só, mas nós estamos nessa, vamos seguir essa, vamos acompanhar essa verdade. Não pode ser passageiro todas essas mensagens que Deus pediu para escrever, não pode ficar lá no passado e começar a seguir novas, né? Sensacionalismo. A Aline fez um comentário aqui, né, que a gente não se interessa com o que acontece em Roma, mas as notícias vêm dessa semana que passou, que o que está lá no comando, né, com o nome de Papa, diz que vai excomungar todos os fiéis, né, todas as pessoas que aderirem à missa tridentina, né? É isso, né? Fraternidade Pio X. Hã? A Fraternidade Pio X. E daí a gente fica nesse pensamento. Ele vai excomungar todos, né? Que o Padre Romo já deixou bem claro isso, não sei porque as pessoas têm medo disso, mas uma excomunhão não é assim. Está excomungado. É um processo, né? Tem que existir a acusação, tem que existir a defesa, tem que existir um monte de coisa. Mas tudo bem, ele vai excomungar. Mas aí então a gente começa a pensar, ele quer excomungar quem está dentro da igreja, mas quer trazer o pessoal de fora para dentro da igreja, que é o ecumenismo, né? Então, eles querem reunir todas as religiões, todas as seitas, todas as pessoas, seja lá de que lado for, mas os católicos, os conservadores, ele quer excomungar. Então, isso é obra de um Papa? Claro que não, né? Então, essa situação a gente tem que começar a observar. E nas mensagens, Jesus vem falando. Quando João Paulo II estava ali quase partindo, ele disse, né, nas mensagens, o que está com a mão na cadeira papal já não me serve mais. O próximo Papa já não me serve mais. E muitas pessoas não acreditaram nisso. Mas isso não era só uma mensagem do profeta. Vários videntes e confidentes tinham essa mensagem. Eles deixaram de concordar, porque aparentemente era bonzinho, né? Era o Bento XVI, né? O que foi depois de João Paulo II, né? Depois do Francisco, então hoje está isso aí. Então todos eles lutando contra a igreja, contra, como a Aline deixou bem claro aqui, contra o Evangelho. E se nós sabemos que é contra, nós não podemos estar junto. Como aceitar? Hoje eles permitem, né? Tem certas repartições públicas que não permitem certo traje de roupa, e a igreja permite. Roupa degotada, né? Calça comprida, ou bermuda, ou blusinha de alça, mas em certas repartições não é permitido isso. E a igreja pode, a igreja permite, porque estão lutando contra as leis de Deus. Aqui, ladainha, palavra esta que foi escrita para mim, porque sou a mãe do Redentor, o mais puro amor, o poder máximo. Veja, meu filhinho Pedro II, só tu é que faz enxergar aos que te acompanham como faz para se comportar diante do nosso Criador. Um momento como este não se deve desperdiçar, palavra por palavra. Essas são como um tesouro maior do mundo. Essas mensagens, né? Através do profeta veio para nós, para nosso conhecimento. Hoje nós temos essa possibilidade de entender um pouco melhor, porque como eu falei outro dia lá no púlpito da igreja, Deus tira de quem tem pouco e dá a quem tem muito. Eu quero crer que é a fé, né? Quem já tem pouca fé, se não for verdadeiro, Deus tira. Não faz enxergar, fica na cegueira, continua caminhando pelo lado errado. Sai da trilha, como a Aline falou aqui da formiguinha, né? E depois fica apavorado, não acha mais o caminho certo, porque o inimigo não permite, né? Se você se desviou, é o que ele quer. Depois, para voltar para a trilha é difícil. O profeta já falava isso, né? Cuida para não cair, que depois que cair é difícil levantar. Então nós temos aqui hoje no santuário a oração do Santo Terço diariamente, né? De domingo a domingo, não falta. Tem poucas pessoas às vezes, mas não para.
de domingo a domingo. Nós temos o terço da misericórdia, nós temos o terço dos homens, embora pouca gente participa, mas está ali. O terço dos homens, muitas pessoas podem pensar assim, mas começar agora e querem o quê? Tudo bem, quem não quiser participar não tem problema. Mas a gente está ali no santuário para que as pessoas possam estar junto com a gente, né? Então, terça-feira, toda terça-feira, às 19h30, o terço dos homens. De segunda a sábado, o Santo Terço. Domingo, 8h30, o Santo Terço. Ah, mas vocês não têm como pôr um sacerdote aí dentro do santuário para que a gente possa, então, participar também? Ou tem gente que manda mensagem para mim às vezes, né? Poxa, se tivesse um sacerdote, eu iria aí. Eu nem respondo. Eu ignoro esse tipo de comentário, né? Porque não adianta, a gente vai se irritar. Que se você está dando valor, então, se um sacerdote tiver, você vem, então você está dando valor ao sacerdote só. Ah, mas é a Santa Missa, mas não tem. Vai fazer o quê? Se tiver um sacerdote, vocês acham que nós vamos negar? Nós vamos proibir um sacerdote de estar no santuário junto conosco? Jamais faremos isso, né? O que nós não permitimos é eles virem para cá com os costumes lá de fora. Daí nós estaremos sendo traidores. Porque Jesus deixou aqui escrito o que agrada e o que não agrada. Então, se eles não concordam com isso, não faz mal. A gente continua com o Santo Terço. Nossa Senhora diz em várias mensagens, é o Santo Terço que vai livrar vocês dos perigos. Nós sabemos que a Santa Missa é importantíssimo, né, na face da terra. Nós sabemos disso, nós não somos ignorantes e inocentes nessa parte. Mas nós não temos fazer o quê? Nós vamos nos agarrar no Santo Terço, né? E a Nossa Senhora não diz que é a Santa Missa que vai salvar vocês. Nas mensagens ela fala, é o Santo Terço que vai livrar vocês dos perigos que estão por vir. Então nós estamos usando aquilo que a gente pode, aquilo que nós temos em nossas mãos. E isso irrita as pessoas. Isso provoca, às vezes, situações que querem tentar nos calar, né? Tentam nos ridicularizar, tentam nos menosprezar, diminuir, porque é só um terço. Imagine, só um terço. O terço vai ser a cadeia do Satanás, né? Ele vai ser as algemas que vai trancar ele. Então não é só, não. É muito grande. Claro que se tiver uma missa vai ser muito mais importante, mas enquanto não temos um sacerdote fiel, corajoso, que queira enfrentar, né, as autoridades aí fora, nós vamos continuar com o Santo Terço. E assim vai ser até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele quiser dessa forma. Se Ele quiser que amanhã tenha um sacerdote, o sacerdote vai aparecer, mas vai ser vontade de Deus, não nossa, né? Então essas mensagens que a gente tem em nossas mãos, eu não vou cansar de falar nunca, que é o nosso maná, é o que nos fortalece. Leiam sempre, procurem abrir o coração na hora que vai ler, né? Peça para Deus, peça para Nossa Senhora, os anjos, os santos, me fortaleça nesse momento que estou lendo. Abra meus olhos, abra meus ouvidos para que eu possa ler, entender o que Jesus está falando ali. Não tem como não ser algo que vai nos fortalecer. É difícil de entender, né? Algumas situações, mas Nossa Senhora fala na mensagem, Jesus fala na mensagem, né? Que essas mensagens não é a Santa Hóstia, é um pouco mais. Olha só, porque são minhas palavras nesse momento. Tá, mas como? A palavra é mais do que o corpo dele, que é a Santa Hóstia? Mas a gente não sabe nem explicar o que é isso, né? Mas está lá escrito. Essas mensagens não são a Santa Hóstia, é um pouco mais. Está escrito dessa forma, né? A palavra Deus, se você beijar ela, eu sinto o calor dos seus lábios. A Sagrada Face está ali, mas está no livrão, ele diz, se você beijar ela com carinho, acreditando que sou eu que estou ali, eu sinto o calor dos seus lábios. Quantas pessoas já pediram, né, através da palavra Deus, através da Sagrada Face, e alcança a graça? Jesus explicou numa mensagem, não é a figura que ele está, é a fé da pessoa. Quando o profeta estava aqui junto a nós, né, às vezes ele sozinho ele questionava com Deus, né? Porque muitas coisas não aconteciam que ele pedia. Lembra que ele chegou a falar no púlpito, né? Faço por tanto, se para minha mulher não consigo, para minha filha não consigo. Não era a fé dele que era fraca, a fé da pessoa que estava pedindo não batia junto. Era um pouco mais fraca e o elo se arrebentava.
ou porque Deus não quer, pronto. Simples assim, como o Alex fala, né? Simples assim. Se Deus quer, acontece, se não quer, não acontece. E não é na hora que acontece também. Às vezes a gente pede hoje e vai acontecer daqui a alguns anos. Assim, mas assim é fácil. O dia que acontecer, daí foi isso. É essa fé que devemos ter. Tudo alegar que aconteceu na nossa vida, que foi através de Jesus. Foi o bem que Ele quis para nós. Não foi mérito meu, não foi algo que eu fiz, que eu ganhei, que eu conquistei. Foi porque Deus permitiu, foi Ele que quis. E assim nós vamos conseguindo aquilo que precisamos.